começar a fazer as massas dos bolos e os recheios. Então, aqui eu já separei as formas. Eu vou utilizar uma forma de 25 centímetros para fazer um bolo de corte e a de 15 para fazer o bolo decorado da mesa. Então, já comecei a separar meus ingredientes. No bol da batedeira, eu coloquei margarina, ovos e açúcar. Vou levar para bater até formar um creme claro e que ele dobre o tamanho de volume. E depois eu vou finalizar adicionando os nossos outros ingredientes. Aqui já dobrou de volume, então eu vou acrescentando aos poucos ao leite e bato por aproximadamente mais 1 minuto e vou adicionar a farinha de trigo, o cacau e o fermento e finalizar a nossa massa do bolo. É muito importante nesse processo a gente bater bem rápido para não desenvolver o glúten da nossa receita. Eu gosto de misturar um pouco antes com o globo da batedeira mesmo, para não voar farinha de trigo para todo lado. E depois eu bato por 30 segundos e aí já tá o resultado da nossa massa. Aqui eu dividi ela nas formas. Começar a fazer os recheios, tanto o bolo de corte como o bolo decorado serão feitos de amendoim, paçoquinha. Aí que eu tô utilizando aquele amendoim triturado, mas você pode usar paçoquinha também. Então, pro bolo de corte, tem 2 leite condensado, 2 cremes de leite. E aqui eu vou utilizar, vou colocar junto também, tá? 150 gramas de amendoim triturado, torrado. E vou levar pro fogo até dar o ponto de recheio, tá? Vou compartilhar o ponto de recheio com vocês. Aqui ele já engrossou bem, tá vendo? O ponto de recheio é quando a gente pega assim e ele cai em blocos e fica aqui o bloco sem se misturar com o restante. Então, aqui como a gente vê, ainda não está no ponto, tá vendo? Que quando cai se mistura, então a gente vai mexer mais um pouquinho até chegar no ponto correto. Aqui a gente já chegou no ponto correto. Quando eu levanto a espátula, ela cai em blocos e demora a se misturar um pouco aí com o restante do recheio na panela. Esse ponto fica um brigadeiro bem cremoso, tá? O ideal, se for um bolo para ser transportado, a gente fazer uma cinta de contenção. O recheio do bolo de corte já tá feito e agora eu vou fazer o do bolo da mesa. Eu vou fazer igual mesmo para poder não dar tanto trabalho, né? Então vamos lá levar pro fogo até atingir um ponto de recheio. Isso finalizado, a primeira massa também, agora eu já coloquei a segunda no fogo. Dia seguinte, massa e recheio estão prontos, estão descansados. E aqui eu já vou começar a tirar da forma pra gente começar a fazer a montagem desses bolos, tá? Então, eu comecei aí com o aro 25, que vai ser o nosso bolo de corte. Eu vou retirar da forma, vou cortar ao meio e vou rechear. Eu vou utilizar esse nivelador para as minhas fatias ficarem com um tamanho bem próximo uma da outra, tá? Aqui o importante é você cortar e até o meio do bolo, retirar e de novo até o meio do bolo. Se você passar o nivelador reto, ele vai acabar danificando a lateral da sua massa. Fazendo assim, você tem um corte perfeito. Aqui eu já vou começar a montagem do nosso bolo de corte. Então, eu vou pegar aquelas sacolinhas de supermercado ou aquelas que a gente utiliza para congelar as coisas. Vou abrir a forma para mim poder colocar a primeira massa, pôr o recheio, finalizar aí com a massa e levar para a geladeira para descansar, para depois a gente desenformar e finalizar a decoração do nosso bolo de corte. Vou pôr um processo aqui rapidinho para vocês acompanharem.
bolo de corte finalizado. Então, agora eu vou desenformar as massas do bolo menor, que vai ser o bolo com a decoração. E também vou fazer a montagem. Esse bolo vai ter 4 camadas de massa e 3 camadas de recheio. Eu vou fazer a montagem desse bolo usando como base a forma e também uma tira de acetato para a gente poder deixar esse bolo mais retinho dentro desse acetato. Então, eu comecei colocando nosso recheio no saco de confeitar para me auxiliar na hora de colocar o recheio, na hora de fazer a montagem, tá? Então, eu vou começar colocando a nossa primeira camada de massa. Vou molhar com a nossa calda. Aqui eu estou utilizando a calda de água com açúcar. Eu gosto de fazer tudo pesado para não ter erro. E aqui eu vou colocar o nosso brigadeiro. E aí, a gente vai repetir esse processo por todo o nosso bolo. Depois disso, a gente vai levar ele para descansar, para poder decorar no dia seguinte. Aqui eu já tô finalizando a nossa última camada de massa. Eu vou embalar esse bolo e a gente vai deixar ele descansando na geladeira por no mínimo aí 12 horas. Então, o vídeo de hoje foi isso. Fazendo a massa, o recheio e a montagem dos bolos. E amanhã eu volto com a decoração e também como ficou a festinha aí do Pedro. Foi uma festinha bem simples, mas foi só pra família e foi feita com muito amor e carinho. Se você gostou, já se inscreve aqui no canal, deixa o seu like aí no vídeo, que vai ter muito conteúdo legal relacionado aí à confeitaria e à maternidade. É isso, gente. Um beijo. E se você assistiu até aqui, muito obrigada!